Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do capítulo 21, verso de 21 a 25. E essa porção destaca que buscar justiça e amor leva à vida e honra. Ensina também que a sabedoria supera a força física, o controle da fala evita angústias, condena o orgulho arrogante e, por fim, alerta que a preguiça e o desejo excessivo sem trabalho resultam em destruição. Então vamos ver cada um desses pontos aqui nessa manhã. Verso 21 diz que buscar a justiça e amor leva à vida e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Para onde estão apontados os interesses do justo? Salomão afirma que os interesses do justo estão apontados para a justiça e a lealdade. Esse versículo é uma chamada à retidão nas atitudes e amor ao próximo. É um chamado para viver de forma íntegra e generosa. E resulta em prática, ou o resultado prático disso é a vida, justiça e honra. Para o justo, o coração transformado produz uma prática transformada, tornando-o alguém que vive de modo autêntico e honrado, com segurança e respeito. A pergunta natural é se você tem sido um sábio desse tipo, cujo interior e exterior combinam ou características santas e justas, ou se você ainda mantém uma capa bonita que esconde um coração feio e sujo. Do tipo, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você pode parecer atraente, bonito ou bom por fora, mas ser falso, podre ou de má qualidade por dentro. Se esse é o seu caso, entregue a sua vida pela fé em Jesus Cristo. Ele é o único capaz de promover uma transformação profunda no seu coração sujo, tornando uma nova criatura. O verso 22 diz que a sabedoria supera a força física. Diz assim: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Salomão não foi um homem de guerra como seu pai Davi, pois viveu em dias de paz. Mesmo assim, ele sabia muito bem como vencer um inimigo poderoso. Pelo que ele ensina aqui, o sábio conquista a cidade dos valentes. A sabedoria aqui não está ligada a fazer ou não fazer uma guerra. Ela já existe. Nesse contexto, ele diz que o sábio não age seguindo meros impulsos e planos irrefletidos, sem reflexão, sem uma devida atenção, mas age de acordo com uma estratégia bem traçada que visa atingir a fonte de sustentação do poder inimigo, na origem das forças do inimigo. Assim, em uma guerra, o sábio derruba a fortaleza em que seus inimigos confiam. Esse é um modo de dizer que ele atinge o problema na raiz. Ele enfraquece a base de apoio dos seus oponentes de modo completo, sem ignorar sua existência ou racionalizar o pecado, ou melhor, o perigo. Mas será que esse provérbio visava
a ser lido apenas pelos comandantes militares? Acredito que não. A intenção do escritor parece ser ensinar seus leitores em geral em que lugar eles devem atacar seus problemas e suas tentações. Para ele, de nada valem meias medidas quando se luta contra o poder do inimigo, contra o poder das trevas e do pecado. A melhor defesa para os servos de Deus, em casos assim, é um ataque à origem do problema, do poder do inimigo. Sobre isso, Paulo diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Esse texto ensina que a diferença, em nosso caso, é que, enquanto líderes militares contam com sua experiência militar, com seus armamentos e com as destrezas de seus soldados, os servos de Deus dependem das armas e do poder do seu Senhor para vencer o mal. Dependem da palavra de Deus. Por isso, o sábio é aquele que confia e obedece em Deus na luta que somente Deus pode vencer por ele. Por essa razão que devemos confiar e obedecer na palavra de Deus. Confiar e depender de Deus para lutar contra as armadilhas do inimigo e vencer os opositores, vencer o inimigo que deseja nos derrubar. O verso 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. A verdade é que as palavras insensatas, segundo o escritor, têm a capacidade de trazer muito sofrimento, seja para o tolo que a profere ou para as pessoas ao seu redor. Esse assunto é muito recorrente em Provérbios, por causa da frequência com que o problema se constata nos relacionamentos humanos. O assunto é tão sério e recorrente que outros servos do Senhor abordam o assunto, como fez Tiago ao dizer que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Tiago 3,6. Vários autores bíblicos tinham algo a dizer sobre o tema, pois certamente testemunharam a ocorrência de muito sofrimento, causado pelas palavras e pela indiscrição do tolo. Porém, Salomão não se ocupou nesse texto de simplesmente criticar a tolice contida nas palavras dos ímpios, mas também de ensinar os sábios como agir nesse campo. Desse modo, ele afirma que o modo de evitar o sofrimento é o homem ser cuidadoso no que fala. Quer dizer que uma pessoa, para ser sábia, não pode dizer tudo o que tem vontade, mas somente aquilo que passa por um crivo muito rigoroso. Às vezes, é preciso não dizer nada para dar curso à sabedoria, para colocar em prática o conhecimento adquirido. Responda agora para você mesmo e de modo sincero. Segundo esses parâmetros, você tem se parecido mais com um homem sábio ou com um homem tolo e insensato?
Você tem tomado cuidado com o que falar? E na hora em que falar? Pense bem. O verso 24 nos diz: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O zombador não tem esse traço isolado em seu caráter. Ele chega a esse ponto depois de desenvolver muito o fato de ser vaidoso e arrogante. Homens assim olham para o espelho e veem algo de que gostam muito e se vangloriam. A imagem que nutre de si é muito elevada, mantendo um tipo de convicção de autossuficiência. Portanto, sem se sentirem carentes ou dependentes de nada, essas pessoas se acham no direito de zombar de tudo e desprezar qualquer coisa que não sejam elas mesmas. Um homem assim, em vez de se colocar na sociedade de modo discreto e comedido, age com extremo orgulho, com um forte orgulho. Esse é um problema muito sério. Homens que tinham tudo para serem sábios, sérios e serenos, desviam-se para um rumo radicalmente oposto. Porém, a arrogância com que olham tudo faz com que zombem de coisas importantes. Mas nada é tão grave quanto zombar de Deus e da sua palavra, demonstrando uma incredulidade perversa. Muitas vezes, tais homens seguem por caminhos sem volta, ignorando o Senhor e fazendo dele motivo de piada e não de fé e adoração. Vendo essas semanas os astronautas do projeto Artemis II, que rodearam a Lua em uma semana, mais ou menos isso, me fez lembrar do astronauta russo, que a história nos diz aí, que foi o segundo homem a ir ao espaço e entrar em órbita da Terra. Depois do seu predecessor, o seu compatriota Yuri Gagarin. Após seu retorno do espaço, esse astronauta russo, ele disse o seguinte: algumas pessoas dizem que existe um Deus lá fora, mas em minha viagem ao redor da Terra, durante todo o dia, eu olhei em volta e não vi. Eu não vi nenhum Deus. Eu não acredito em Deus. Eu acredito no homem, na sua força, nas suas possibilidades, na sua razão. Foi isso que disse o segundo astronauta a ir ao espaço. Inacreditável. Depois de dar a volta ao redor da Terra e ver sua grandeza e beleza, em vez de engrandecer o Criador de tudo, a única coisa que esse homem conseguiu fazer foi zombar de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, tome cuidado com os zombadores. Apesar de serem populares, carismáticos e envolventes, são perigosos por serem inimigos declarados da cruz de Cristo. O certo é que tudo isso um dia se fará claro a todos. Se uma viagem ao céu com um foguete não revelou Deus aos olhos do homem, os mesmos céus revelarão um dia a grande glória do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. O verso 25 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Na situação abordada por Salomão nesse trecho de Provérbios, o inimigo imaginário do homem é o trabalho.
É verdade que, depois da queda, Adão e a humanidade foram condenados a obter seu sustento com o suor do rosto. Gênesis 3:19. Mas isso quer dizer que o trabalho se tornou mais difícil e penoso, mas não ruim em si. Porém, o tolo, em vez de lutar contra a indisciplina que atrapalha o trabalho, luta contra o trabalho em si e sonha em viver sem nunca pôr as mãos no trabalho. Não fazendo o que precisa, o preguiçoso prefere dar livre curso aos seus desejos e, ironicamente, morre de tanto desejar. Não se trata de uma doença ligada ao desejo, mas do modo de o escritor dizer que o tolo perde todo o seu tempo alimentando os desejos da carne e não cumpre com as suas responsabilidades, passando por sérias privações que, nos piores casos, podem levá-lo até a morte. O escritor bíblico não está exagerando, apesar de seu modo de colocar as coisas nos pareça, a princípio, excessivamente dramático. Mas o excesso não está na abordagem, e sim no ponto em que o tolo se deixa levar pelo pecado, pois o dia inteiro ele deseja mais e mais. Isso nos mostra que algumas pessoas vivem apenas para satisfazer ou buscar a satisfação dos seus desejos, tornando com isso suas vidas completamente vazias. Como fazer para evitar chegar a um ponto como esse? O texto explica dizendo que, enquanto o preguiçoso e insensato perde seu tempo com seus desejos, o justo reparte sem cessar, como diz o verso 26, e na sequência, que será melhor desenvolvida na próxima semana. Isso não significa que ser um benfeitor evita o mal, mas que o desapego pelos bens, sim. O modo sábio de agir é utilizar os bens que se tem sem se deixar dominar por eles. Além disso, é preciso se satisfazer com o que se tem, ou então nada o satisfará. Pergunte-se, portanto, se você possui bens ou os bens lhe possuem. Porque caso contrário, você sempre vai ficar buscando satisfazer os seus desejos e nada vai te satisfazer. A insustentável leveza do ser. Vamos orar. Maravilhoso Deus, ajuda-nos a seguir a sua justiça e a bondade. Dá-nos sabedoria para planejar o nosso dia e confiança para depender na vitória que vem do Senhor. Que a dedicação esteja presente sempre em nossas vidas, sem nos deixar levar pela pressa ou a preguiça. Que as nossas ações reflitam um coração justo, leal e de amor. É o que nós oramos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amados, que vocês tenham um excelente término de semana e nós vamos nos ver no final de semana para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo em seus corações.